Boa tarde a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª reunião ordinária de Comissão Permanente de Esporte, Cultura, Lazer, Recreação e Turismo. Verificação de presença dos membros da comissão nos termos regimentais. Chamada individual, vereador Matheus Moreno, presente. Vereadora Duda Hidalgo. Presente. Justificando aí a ausência do vereador Sérgio Zerbinato, mas já consta aí que em breve já estará com a gente no plenário. A quórum, presentes ainda, o convidado, o senhor Lucas Gabriel, presidente do Compac Ribeirão Preto. O senhor Cláudio Henrique Baúzo não pôde estar presente, porém justificou a ausência. Gostaria de agradecer a presença do assessor do vereador Sérgio Zerbinato, a todos aqueles que nos acompanham, nos dão suporte. Os vereadores membros dessa comissão receberam a ata previamente, portanto, encontra-se a mesma em discussão, não havendo vereador discutindo em votação a ata da reunião anterior. Chamada vereador Matheus Moreno, sim. Vereadora Duda Hidalgo? Sim. Aprovado. Vamos aos informes desta reunião. O item 1, informamos que esta comissão, até a presente data, tem 8 pareceres emitidos, sendo primeiro, comissão 25 de outubro de 2021, projeto de lei número 206 de 2021, prefeito municipal aprova e estabelece o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 do município de Ribeirão Preto e da outras providências. Segundo parecer, comissão Permanente de Esporte, Cultura e Lazer, 17 de agosto de 2021, projeto de lei número 58 de 2021, Ramon Faustino, dispõe sobre manifestações artísticas e culturais nos logradouros públicos do município de Ribeirão Preto. Terceiro parecer, comissão, 31 de maio de 2022, projeto de lei número 29 de 2022, Alessandro Maraca, dispõe sobre a promoção de pintura de grafite como forma de expressão e de arte da outras providências. Quarto parecer, a comissão, em 14 de junho de 2022, projeto de lei complementar número 2 de 2022, Matheus Moreno altera dispositivos das leis número 5.200, de 4 de dezembro de 1987. O espaço cultural formado pelo Teatro Municipal de Arene, Casa da Cultura, passa a denominar-se Conjunto Cultural Antônio Palocci, e complementar número 476, de 21 de agosto de 1995, cria o Parque Municipal do Morro de São Bento e dá outras providências conforme especifica. Quinto parecer, comissão 12 de julho de 2022, projeto de lei 244 de 2021, Duda Hidalgo, dispõe sobre a inclusão de artistas e modelos negros nos filmes ou peças publicitárias encomendadas pela Prefeitura do município de Ribeirão Preto e por empresas instaladas no município. Sexto parecer, comissão 12 de julho de 2022, projeto de lei número 215 de 2021, do Hidalgo, declara patrimônio cultural e material do povo de Ribeirão Preto a Escola de Arte Cândido Portinari e dá outras providências. Sétimo parecer, comissão 23 de agosto de 2022, projeto de lei número 117 de 2022, Marcos Papa, declara patrimônio cultural e material do povo de Ribeirão Preto a Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, conforme especifica. Oitavo parecer, comissão 26 de agosto de 2022, processo administrativo 15.993 de 2022, trata-se de ofício encaminhado pela Promotoria de Justiça, anexando documentos para o conhecimento e providências cabíveis relativamente ao imóvel Casarão Albino Camargo, situado na Rua Visconde de Inhaúma, número 241, tombado nos termos do decreto 132 de 2008, para a homologação dos pareceres emitidos a sua inclusão na ata chamada. Vereador Matheus Moreno, vota sim. Vereadora Duda Hidalgo? Vota sim. Homologado. O item 2, informamos que no dia 18 de outubro de 2022, especialistas em patrimônio participaram do Fórum Patrimônio Arquitetônico de Ribeirão Preto, Igreja Santo Antoninho, realizado pela Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, AEARP. O intuito do encontro é expor o panorama da conservação de imóveis históricos da cidade e apresentar o projeto de recuperação do templo. A Igreja Santo Antoninho, conhecida também como Santo Antônio, Pão dos Pobres, é apontada como o templo mais antigo de Ribeirão Preto. A edificação é parte integrante de um conjunto arquitetônico, cuja edificação principal é o casarão denominado Vila Emília, ao lado do templo, na Avenida Saudade, número 222.
A igreja atravessa acelerado processo de deterioração. Da residência resta parte da fachada e a igreja, que abriga cultos semelhantes até hoje. O engenheiro civil José Roberto Romero fez um minucioso levantamento das patologias e listou as ações necessárias para a recuperação da capela. A igreja e seus anexos são bem tombados pelo patrimônio histórico, arquitetônico, artístico e cultural que se encontra em situação de abandono e necessitando urgentemente cuidados. O item 3... Informamos que estiveram em visita no nosso gabinete deste vereador e presidente da comissão em reunião com a nossa assessoria, representando a secretária municipal de Cultura e do Turismo, o secretário adjunto Pedro Leão, acompanhado da diretora de atividades culturais Gislane Clemente de Oliveira e o chefe de divisão Tiago Del Lama, dos quais vieram tratar e discutir a questão de opção por procedimento licitatório e contratação de empresas de fins lucrativos e não parcerias da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e parcerias com organizações da sociedade civil, de natureza artístico-culturais de nossa cidade, no tocante às atividades nos centros culturais para usuários. O diálogo foi positivo e os representantes ficaram de melhor estudar a lei de parcerias e verificar a possibilidade daquela secretaria passar a aplicá-la em suas demandas, prestigiando principalmente as entidades e artistas locais, sem contribuir para a precarização de trabalho, prestígio de organizações alienígenas com fins lucrativos, como até então vem sendo ocorrido. O item 4, informamos também que, em relação à questão das obras na Casa da Cultura, sem autorização do COMPAC, o Conselho, em sessão do dia 17 de outubro de 2022, o Conselho não aceitou a proposta de TAC, termo de ajuste de conduta que o Ministério Público, Promotoria de Justiça, promotor Vanderlei Trindade, propôs para definir a continuidade das obras e o fim do embargo existente, para que as reformas se concluam e deem possibilidade à implantação do projeto estadual Fábrica de Cultura 4.0. No dia 19 de outubro, reunião entre secretários municipais, promotor e presidentes do COMPAC pôde acabar com o embargo das obras de reforma e adequação da Casa da Cultura. Decisão deverá ser anunciada nos próximos dias. O item 5, informamos que recebemos no dia 29 de agosto de 2022, nessa Casa de Leis, o projeto de lei 153 de 2022, dispõe sobre o orçamento do município de Ribeirão Preto para o exercício de 2023. LOA, que apresenta elenco de obras 2023. Secretaria de Cultura e Turismo. Reforma e revitalização do Teatro de Arena em Ribeirão Preto, próprio mais vinculado, R$ 976.147,80. Readequação, modernização e acessibilidade do Teatro Municipal, vinculado R$ 303.031. Reforma e modernização de equipamentos culturais, próprio, R$ 200.000. Obras públicas no município, vinculado, R$ 11.149,20. Secretaria de Esporte 2023, manutenção geral, mais próprio, vinculado, R$ 290.000. Reforma e modernização de centros e quadras esportivas, próprio, mais vinculado, R$ 3.315.897,80. Aquisição, instalação e reforma de equipamentos de academia ao ar livre, próprio R$ 378.000,46. Reforma e ampliação do conjunto Elba de Paula Lima, próprio R$ 345.000. Obras em andamento, exercício de 2022, saldo a pagar em 2023. Reformas de praça, Abrão a sede, R$ 224.380,49. Reforma da Praça Anacleto Bianchi, R$ 248.172,76. Reforma da Praça do Jardim Ouro Branco, R$ 17.785,09. Reforma e adequação do prédio da Casa da Cultura para a implantação do projeto Fábrica de Cultura 4.0, R$ 4.176.542,49. Obras em andamento e a executar, restos a pagar de 2021 para 2022. Projeto executivo completo, adequação e atualização de projeto de restauro e reforma Palácio Rio Branco, R$ 158.889,43. Para a realização de obra da reforma e adequação da Casa da Cultura e Paisagismo do Conjunto Cultural Antônio Palocci, R$ 74.517,63. Contratação de empresa para reforma e readequação elétrica do Teatro Municipal, R$ 144.009,85.
Finalizando os informes, passaremos para a pauta com a ordem do dia da comissão para as matérias de discussão e deliberação. O item 1 da pauta, senhores membros da comissão, em razão do adiantamento da hora na última sessão, ficaram pendentes e temos a deliberar parecer quanto à solicitação do COMPAC no ofício 048 de 2022, de 13 de setembro de 2022, autuado em processo administrativo Câmara 19.143 de 2022. Vou fazer a leitura do ofício. Encaminhado ao presidente da Câmara Municipal, o vereador Alessandro Maraca. O assunto trata-se de requerimento de audiência pública para debate sobre a política de preservação do patrimônio cultural de Ribeirão Preto. Excelentíssimo senhor presidente, com a finalidade de promover debates acerca da política de preservação do patrimônio cultural do município de Ribeirão Preto, viemos, por meio deste requerimento, solicitar audiência pública para debater os temas a seguir. Projeto de revisão da Lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, visto que as deliberações do COMPAC Ribeirão Preto foram desconsideradas no termo apresentado sem justificativa. Imóveis tombados ou em processo de tombamento abandonado no município. A política pública de preservação do patrimônio cultural executada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, que é atualmente inexistente, com agravante de que a Prefeitura não compôs um quadro mínimo de técnicos, um arquiteto e um historiador. Parágrafo 1º do artigo 7º da Lei Complementar 2.799, de 2016, para a divisão de patrimônio cultural, fato que compromete, evidentemente, os trabalhos do Conselho. E assim requeremos, no afã de alargar as veredas do diálogo institucional, junto com a sociedade civil organizada, a compor a mesa de trabalho da audiência visando construir uma pedagogia patrimonial. Com sócio da atenção de Vossa Senhoria, aguardemos pela deliberação de praxe. Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração, senhor Lucas Gabriel Pereira, presidente do COMPAC Ribeirão Preto. Lido o ofício na íntegra. A discussão e deliberação seria quanto a convocarmos audiência pública específica para tratar de assuntos solicitados, em especial as alíneas B e C, ou se pautamos o assunto para a próxima sessão ordinária desta comissão, dia 24 de novembro próximo, ou outra alternativa que possa ser sugerida aí pelos demais presentes aqui nesta reunião. Eu vou colocar em discussão e a gente coloca em votação. Vereadora Duda, à vontade. Voto favoravelmente a ter uma audiência pública no dia 24 e parabenizo a iniciativa. Eu acho que, assim como a gente verificou na sessão passada dessa presente comissão, existe uma necessidade de ouvir os problemas dessa área e isso que nós, enquanto comissão, temos tentado fazer ao longo desses 2 últimos anos. E fico muito feliz em incluir também a população dentro desse processo para que a gente possa publicizar o que está acontecendo aqui também. Também faço minhas suas palavras, vereadora Duda, concordo com a convocação de audiência pública. Então, o vereador Matheus Moreno vota sim a favor da audiência pública. Vereadora Duda Hidalgo, vota? Voto sim. Fica aprovado que se encaminhe o presente processo com a manifestação dessa comissão, a CCJ desta Câmara e a assessoria desta comissão para as providências cabíveis quanto ao deliberado, como parecer 9 da comissão. O item 2, também em razão do adiantamento da hora da última reunião, ficou pendente a manifestação do senhor Cláudio Bauso do COMPAC sobre algumas questões que desejava informar a comissão. Em razão disso e de compromisso assumido naquela sessão, convidamos o mesmo, mas que justificou, infelizmente não pôde estar presente aqui, sobre as questões levantadas pela comissão. Eu gostaria de propor, se o doutor Lucas gostaria de falar em nome do senhor Cláudio, ou senão nós seguimos com a reunião. Eu vou requerer que continuemos a reunião, mas que o nosso ex-presidente, o atual conselheiro Cláudio, que é, para mim e para muitos, a maior sumidade em Ribeirão Preto na área patrimonial. Patrimônio cultural de Ribeirão Preto, ele é o nosso maior especialista. Que possamos ouvi-lo numa outra oportunidade a respeito dos interesses do patrimônio da cidade, a respeito dos trabalhos dessa casa, quando se referir a esse tema, e que ele tem muito para nos contribuir. Então, eu só deixo a minha manifestação nesse sentido. Se me permite sugerir,
Eu acho que a gente pode convidar ele já para a próxima reunião, que vai ser em novembro, que, se não me engano, vai ser uma das últimas do ano, né? É a última, não é? Então, a penúltima sessão desse ano, mas também para ele estar presente na audiência pública no dia 24, se ele quiser. Será mais que bem-vindo. Farei o convite e peço para que formalizem ao Conselho o convite, tanto ao Conselho como para os conselheiros, em especial. Peço ao presidente para que requeira o convite, estenda o convite ao corpo técnico, porque o corpo técnico são servidores, atualmente é um servidor único, né? Mas nós temos lá, por exemplo, um colega que é cargo de confiança, que é o diretor do MARP, que é quem são as melhores pessoas que possam, que podem nos ajudar. No caso do Newton Campos, é o diretor do MARP, ele é chefe da divisão de patrimônio. O Fabrício é o diretor do MIS, e ele é o nosso representante do corpo técnico, que lá na Lei 2799 nós chamamos de CTA. Então, que nós possamos trazê-los aqui como servidores do município para poder opinar a respeito disso. Gostaria que ficasse registrado e peço à minha assessoria que já encaminhe o convite aos mesmos. Assim a gente vai caminhando e dando encerrada a discussão nesta comissão. No momento da questão dos imóveis tombados, a questão levantada pela CIRP, que foi dada ao conhecimento do COMPAC, por meio de seu presidente, e dos imóveis tombados que se encontram em situação de abandono e deterioração, e qual seria o papel do poder público e da sociedade sobre os mesmos. Neste sentido, convidamos mais uma vez o presidente do COMPAC para fazer suas considerações finais sobre as questões levantadas, as quais oportunamente voltarão à pauta dessa comissão, quais sejam, em resumo, a discussão com a comunidade, inclusive do distrito de Bonfim Paulista, sobre as razões e volumes de imóveis tombados, a partir de considerações no estudo realizado pela CIRP, a questão dos imóveis tombados, abandonados ou em deterioração, em especial Solar Vila Lobos, Casarão Albino Camargo, Hotel Brasil, Igreja Santo Antoninho dos Pobres e a ex-fábrica da Antártica, e Indústrias Matarazzo, Cianê, Casa da USP, entre outras. Uma pequena observação, como é uma questão histórica, a minha mãe e meu pai se conheceram na antiga Cianê. Então, foi através da Cianê ali que os dois se conheceram e deu fruto que aqui hoje vos fala. Então, além de história, tem a vida aí de muita gente ali, começou ali na antiga Cianê. As questões das obras da Casa da Cultura Juscelino Kubitschek de Oliveira, a inclusão no projeto de lei de parcelamento e uso do solo de questões ligadas a imóveis com tombamentos. Com a palavra, eu passo por 15 minutos o presidente do COMPAC, o senhor Lucas Gabriel Pereira. Se o senhor quiser encaminhar daí ou da tribuna, fique à vontade. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde à ilustre vereadora Doridalgo. Eu vou ser breve desta vez. A respeito dos imóveis abandonados do centro de Ribeirão Preto, eu penso e proponho que nós devamos seguir adiante, ouvindo a comunidade, para que possamos pensar em alternativas. Foi listado alguns imóveis aqui, mas há outros imóveis que não estão listados. No centro, ainda que não sejam patrimônio cultural, há outros imóveis lá, prédios, por exemplo, temos um prédio ali na Américo Brasiliense, de frente ao Centro Administrativo José Magalhães, que é a atual Prefeitura de Ribeirão Preto. Então, essa questão, por exemplo, que embora ela não é do patrimônio cultural, mas se refere a imóveis abandonados no centro da cidade, é um prédio. Por que nós não possamos alongar essa discussão e chamar outros representantes, inclusive para fins de criar uma política de moradia social? Porque há muitas pessoas na nossa cidade, centenas e milhares de pessoas sem habitação, e é dever do município. É um direito dessas pessoas terem contempladas a sua moradia, e é um dever do município provê-las. E a nossa missão pelo patrimônio cultural, e aqui eu trago um exemplo daquela recomendação que eu fiz recentemente ao excelentíssimo prefeito, para que pudesse intermediar junto ao governador de São Paulo, para que possamos chegar a um bom termo referente ao Hotel Brasil. Por quê? Porque não é só o Hotel Brasil, é todo o seu entorno que precisa ser restaurado e revitalizado. Há uma questão de segurança pública ali.
as meretrizes, o tráfico, todo mundo ocupou um pedacinho ali, menos o poder público, porque o poder público abriu mão do seu dever. E não adianta nós ficarmos aqui preocupados em contratar mais guardas municipais, aumentar a segurança, porque a segurança pública eficiente, ela começa pela segurança dos direitos do cidadão. O cidadão tem que ter o seu direito contemplado à moradia, tem que ter o seu direito à cultura, e a cultura aqui está atrelada com a questão da felicidade, que os norte-americanos trazem isso na sua Carta Constitucional, que é o princípio da felicidade. Nós temos que ampliar e melhorar os espaços de lazer no município de Ribeirão Preto. Então, todas as vezes que a gente está falando aqui, vamos revitalizar, mas a minha proposta, naquela ocasião, do Hotel Brasil, era que nós já estamos chegando ao término das eleições, para que o próximo governador venha nos ouvir. E aqui eu estendo o convite que a Duda possa nos ajudar, caso o Haddad ganhe. Mas se for o Tarcísio também, por que não? É nosso dever conversar com quem estiver lá. Só que nós sabemos quem tem uma predileção maior, uma abertura maior à cultura, e sabemos quem não tem. Ao fim e ao cabo, ninguém quer, neste país nosso, e isso transborda de Ribeirão Preto para outros rincões, para criar uma política de cultura substantiva. Quando muito, uma política adjetivada que a gente só vê ocupando a manchete, porque troca o governo, mas a política não continua, porque ela não é perene. É um puxadinho, desculpa a expressão, mas é um puxadinho. Nós temos que criar uma política de cultura que seja perene, que ela perpasse governos e continue a atender às demandas. Nós reconhecemos que a cultura tem as suas deficiências, a começar por uma questão de orçamento, já que a cultura não tem verba carimbada como tem a saúde e a educação. Nós reconhecemos isso, só que nós precisamos. E por que eu estou fazendo essa crítica? Faça a constatação de um fato, levanta a solução do problema, apresentando que nós temos como missão colaborar num processo de revitalização do centro de Ribeirão Preto, assim como todos os outros espaços da cidade. Porque a cultura, uma vez que nós criamos uma cultura de fato, uma pedagogia patrimonial, uma pedagogia cultural, nós estamos criando cidadãos, estaremos criando cidadãos com pensamento crítico, com possibilidade deles se levantarem contra esse sistema de negação de direitos que hoje tem engraçado cada vez mais a nossa população. Só que a nossa missão é criar os meios, os caminhos, para que todos e todas possam ser contemplados, de acordo com as suas necessidades e com os seus direitos. Então, eu me volto aqui, e em atenção aos informes que foi levantado, verifiquei que o excelentíssimo presidente fez menção de um projeto da Duda Hidalgo e do excelentíssimo vereador Marcos Papa, reconhecendo como patrimônio cultural dessa cidade alguns imóveis. São uma feira e a Escola de Artes. A Escola de Arte, praticamente, eles foram expulsos lá no Morro de São Bento. Foram expulsos. A cada hora, eles chegavam lá com um comunicado de que eles iam para um lugar e depois não era aquilo, era para outro. Isso é uma vergonha. Infelizmente, é a política de Ribeirão Preto. Você nunca sabe, você não tem estabilidade. O servidor público não tem estabilidade emocional. Ele não consegue saber se amanhã ou semana que vem ele vai continuar. Será que eu tenho que trabalhar naquele local ou eles vão me expulsar de lá e vão mandar para outro lugar? E para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? Infelizmente, é uma realidade. Nós temos que trabalhar a partir disso. Mas eu estou fazendo aqui a citação desses dois projetos, porque é o seguinte, esses dois projetos você não vê nenhum dispêndio de dinheiro. Você não vê o orçamento público sendo ali afetado, porque é um reconhecimento cultural. Diferentemente, e aqui é tão somente uma constatação e uma crítica que eu estou fazendo, porque ela atende no ofício, se você pegar o ofício e ver o item 2, o item 3, nós estamos falando de a criação de uma política de cultura patrimonial de Ribeirão Preto, que não tem no município. A Lei 2799 de 2016, que é a lei que regula o procedimento da preservação do patrimônio cultural de Ribeirão Preto, ela fala da necessidade da criação, da obrigação de criarmos uma política patrimonial de Ribeirão Preto.
Em breve, creio eu que será já no próximo ano, por conta do adiantado já desse ano, nós iremos retornar os trabalhos nessa casa, o excelentíssimo presidente já pode deixar isso já na agenda, né, para que nós possamos retornar, para que possamos esboçar um texto, em conjunto com a Secretaria de Cultura, os seus representantes, o Conselho do Patrimônio Cultural, a equipe de turismo do município, porque, segundo a Lei 2799, todos eles têm que estar participando do projeto. E por que eu fiz menção à nossa vereadora e o nosso vereador que não está aqui? Porque, recentemente, a minha colega, a vereadora Gláucia Berenice, porque eu tenho uma estima e admiração muito grande, inclusive congregamos na mesma igreja por um tempo, apresentou um projeto recente de reconhecimento de valor cultural paisagístico lá do estádio do Botafogo, de modo que aquele imóvel seria contemplado, se o projeto tivesse tramitação continuada, que não continuou. Eu pedi para que fosse retirado de pauta. Encaminhei um ofício para que fosse retirado de pauta, era para retornar na terça-feira passada, não retornou, espero que não retorne. Por quê? Porque uma vez que esse projeto venha a ser contemplado nos moldes que foi apresentado, reconhecendo o estádio do Botafogo e todos aqueles imóveis adjacentes como patrimônio cultural do município, nós iremos ter uma perda de receita milionária em Ribeirão Preto. Como representante do Patrimônio Cultural de Ribeirão Preto, presidente do Patrimônio do Conselho, é o meu dever, é a minha obrigação alertar a população, os membros dessa casa, num diálogo. Por que nós temos que continuar realizando essas reuniões? Porque não tem como nós sabermos tudo. A ordem normativa do Brasil é um cipoal. Cada estado, cada município e a União tem as suas leis, e nós temos que verificar se elas são compatíveis, quais são o escopo ali de uma ou outra, um objeto que ela quer promover, que ela quer tutelar. E, nesse caso, por exemplo, eu lhe dou um exemplo. A Lei 101 de 2000, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal, ela trata no seu artigo 14 que toda renúncia de receita, toda perda de receita, tem que estar prevista no projeto. No projeto da nossa excelentíssima vereadora não consta. Então, quando eu pedi para retirar de pauta, eu estava preocupado com isso. Não apresentei os motivos naquele momento, porque não era a ocasião, mas estou apresentando aqui agora porque o Conselho do Patrimônio Cultural de Ribeirão Preto, ele já analisou em Ribeirão Preto duas situações. Primeiro, no estágio do Comercial, e segundo, do Botafogo. Na ocasião, os dois foram rechaçados. O Conselho entendeu que não era caso de fazer a preservação daqueles imóveis. Fazer o reconhecimento como um elemento de identidade, de pertença histórica com os munícipes de Ribeirão Preto. Na ocasião do Botafogo, se fosse, teria que ser o da Vila Tibério. E o do Comercial, o da Guatapará, que é aqui na Vila Virgínia, próximo dessa casa, diga-se de passagem. Porém, o Conselho se reúne para debater o objeto que é apresentado. Na ocasião, foi recusado, ou seja, não reconheceram. E a nossa excelentíssima vereadora nesse projeto, ele vai de encontro com a Lei 277 de 93, de autoria do vereador Cícero Gomes, que prevê que em Ribeirão Preto, quem tem patrimônio cultural cuidado, tem isenção de IPTU e 50% de ISS. Eu te dou um exemplo. O Palacete Jorge Lobato é um restaurante, ele pede todo ano para nós o reconhecimento da isenção de IPTU, e por ser um imóvel cultural bem cuidado, nós nos reunimos em sessão ordinária, debatemos e temos aprovado. É um imóvel histórico, reconhecido, e tem cumprido com a sua função social. De modo que essa lei, o escopo dela qual é? Não é incentivar o proprietário do patrimônio cultural a cuidar do patrimônio? Então, ele está cuidando. Lei 277 de 93. Então, ele vai ter isenção de IPTU e vai ter desconto de 50% em cada cupom fiscal que ele emitir ali para os seus clientes. E se nós aprovássemos, graças a Deus, repito, esse projeto não retornou. Espero que não retorne. Nós iríamos ter uma perda de receita, porque tanto o estádio do Botafogo, como todos aqueles restaurantes, pense no caso da Arena Aerobike, olha quanto de dinheiro que nós iríamos perder. Isenção de IPTU e 50% de ISS em cada show que acontecer ali. Nós estaremos desvirtuando
um princípio nobre que a Lei 277 visa, ou seja, se ela visa incentivar a preservação de um patrimônio cultural, por que eu vou ter que estender a uma arena que foi criada recentemente, que não tem nenhum requisito memorialístico, paisagístico, histórico, não tem nenhum. Por que eu vou ter que deferir? Porque, consequentemente, uma vez que a lei é aprovada, esse pedido vai chegar lá para o Conselho de Patrimônio e nós iremos ter que avaliar. E suponhamos que o Conselho negue, porque a gente nunca sabe, mas se ele nega, a pessoa judicializa. Aí como é que a gente faz? E se o Conselho conceder? Eu não sei. Né? Eu sou presidente do Conselho, tenho enfatizado isso, eu não voto, exceto em caso de empate. Mas eu me preocupo com as finanças do município. Porque, independente do partido que estiver ocupando o poder, nós temos que ter umas finanças do município de modo que ela seja economicamente saudável, para que os nossos munícipes não venham se sentir lesados. Principalmente agora que nós conseguimos arrecadar um cadinho a mais, passamos a arrecadar um cadinho a mais após a pandemia com essa realização de shows. Sabe? Então, presidente, quando eu falo, e aqui eu parabenizo o meu colega José Binato, que é um amigo que eu tenho uma estima e admiração muito grande por ele, já não é de hoje, já faz muito tempo. Né? Quando eu falo que nós temos que dialogar a respeito da constituição de uma política patrimonial de Ribeirão Preto, eu estou abarcando todos esses fatos. Nos chamem para conversar, porque muito antes da gente ter que exercer poder de polícia, eventualmente uma situação ou outra, como exercemos lá no caso da Casa de Cultura, e fica aqui o registro que o desembargo, abre aspas, é parcial, porque tão somente foi autorizada a limpeza do imóvel e a troca das telhas, né, do telhado, por conta das chuvas que estão em vias de ocorrer agora com a chegada do final do ano. Nós ainda insistimos que precisa apresentar um projeto para que nós possamos dar continuidade. Não tem projeto lá. A discussão toda começou por isso, porque não tinha projeto. Então, nós reconhecemos que a prefeitura estava querendo um privilégio, que não é dado a nenhum munícipe de Ribeirão Preto, seja pessoa física ou jurídica. Ninguém tem tratamento diferenciado no Conselho. Por que a prefeitura ia ter um tratamento diferenciado para poder iniciar a realização de uma obra sem a aprovação dentro dos trâmites legais? Me expliquem, por quê? É porque assinou um documento, um contrato para conseguir um dinheiro, tá, eu reconheço, só que tinha que passar pelo Conselho antes, gente, né? Não adianta a gente querer fazer uma afogadilha e querer levar e querer ganhar num grito, que não vai dar certo. Porque nenhum de nós aqui, em consenso, vai querer submeter o CPF nosso à fiscalização do Tribunal de Contas amanhã ou depois, autorizando ou chancelando eventuais ilegalidades, seja administrativas e cíveis. Não vamos falar de crime aqui não, pelo amor de Deus. Então, a nossa preocupação é essa. Por que nós temos que criar uma política patrimonial? Porque nós temos que conversar. Os munícipes não têm conhecimento das leis? Vamos orientá-los. Vamos divulgar isso. Vamos trabalhar para que o Conselho do Patrimônio tenha uma página no Instagram para que consiga divulgar as suas tarefas, para que as pessoas possam acessar lá, o Facebook, que seja, na rede social. Então, eu agradeço a deferência que nos foi, mais uma vez, outorgada nessa sessão, assim como em outras. Eu reconheço que o trabalho dessa comissão, de fato, tem surgido resultados. Ontem eu cheguei lá no Conselho, já era no final do dia, e encontrei um catatal de processo lá da USP, que nós havíamos embargado a demolição da colônia napolitana, que ocorreu de forma ilegal, e determinei que fosse apresentada a cópia do processo administrativo, a ordenação de despesa dessa demolidora, a cópia da ata da sessão que autorizou essa demolição, porque nós queríamos saber a motivação que foi apresentada pelos representantes naquela sessão do Conselho Gestor da Prefeitura, e tem surtido efeitos. O processo está lá, o nosso servidor, valoroso servidor, agora tem a missão de digitalizar tudo isso. Como eu falei, só temos um, porque a outra é secretária, só cuida de ata, essas coisas. Convenhamos, fazer a degravação da ata dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então, presidente, agradeço aqui pela designação da audiência pública, porque eu entendi que naquele momento estava tentando se passar às pressas a lei de parcelamento do solo de Ribeirão Preto, querendo passar no afogadilho. Por quê? Porque
nós temos que ter pressa para aprovar o orçamento, até por força de lei, né, por força de disposição constitucional, mas a lei de parcelamento do solo não tem por que ter pressa. Nós temos que ouvir. E quando eu falo ouvir, de fato é ouvir substantivamente. Aprendi isso com o Rubem Alves, presidente. O Rubem Alves falava que nós procuramos cursos para aprender a falar bem, cursos de oratória, só que nós deveríamos procurar o contrário, fazer curso de escutatória, aprender a ouvir. Somos ávidos a falar, não queremos ouvir. Por que será? Então, eu não me furto da minha obrigação de ouvir todos, ainda que seja para discordar, mas eu tenho que conhecer a motivação. Se eu não conhecer, como que eu vou discordar? Então, presidente, agradeço, encerro aqui a minha fala e fico aguardando o convite, a formalização do convite para que possamos participar, que sejam feitas as comunicações à sociedade civil para que os movimentos sociais, a minha classe, a minha entidade de classe, a Ordem dos Advogados do Brasil, possa nomear um colega, embora eu sou o nomeado da OAB para poder estar no conselho, atualmente eu estou à frente da presidência, então eu gostaria que eles pudessem enviar alguém, ainda que seja meu suplente, o meu colega, meu amigo Gabriel Frias. E como eu falei, os representantes dessa casa, os movimentos sociais, que é de suma importância que eles participem, e a imprensa de Ribeirão Preto. Nós precisamos da imprensa, toda a imprensa, para fazer a divulgação, a conscientização. Porque primeiro nós temos que conscientizar, para que depois nós possamos amanhã ou depois, se necessário, cobrar de quem vier a lesar o patrimônio cultural de Ribeirão Preto. Agradeço mais uma vez, boa tarde, e fico à disposição, caso seja necessário tecer algum ou outro comentário. Boa tarde, Lucas. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença em diversas reuniões. A vereadora Duda precisou se ausentar, mas justificou aí o vereador Sérgio Zerbinato, nos dá o prazer aí da sua companhia. Seja bem-vindo, Sérgio Zerbinato. Se o senhor quiser já se manifestar, fazer alguma consideração a respeito do tema que foi tratado na reunião anterior e as colocadas pelo doutor Lucas, fique à vontade. Quero inicialmente saudar aqui a presença de todos e todas, saudar a presença também aqui do nosso convidado novamente, dizer que é recíproco a admiração e o carinho. E gostaria que, se possível, constasse voto favorável, meu voto favorável também na aprovação da audiência pública. A ideia até que eu tinha colaborado, né, numa das sessões passadas aí, retrasadas, e mais uma vez também parabenizar você, Matheus Moreno, presidente, aqui pela condução do assunto que é tão polêmico e que, sim, a gente precisa trazer, ampliar o diálogo com a sociedade civil e com os conselhos, né, de controle social da nossa sociedade. Obrigado, vereador Sérgio Zerbinato. E verdade seja dita, se eu não me engano, há 3 reuniões anteriores, Vossa Excelência sugeriu aí já uma audiência pública. Na ocasião anterior aí foi colocado mais 2 reuniões e hoje aí ela começa a se tornar realidade aqui na nossa comissão. Eu vou fazer minhas considerações, brevemente vou passar mais um informe, já estamos caminhando para o fim. Eu gostaria de agradecer e salientar, Lucas, admiro a sua competência, a forma como se manifesta com profundidade no conhecimento das coisas que você aqui coloca. Você parafraseia muito bem e usa grandes autores aí nas colocações. Eu ouvi uma frase uma vez, algum autor que todo mundo conhece, só sei que nada sei. E toda vez que a gente está aqui na sua presença, isso é sincero, não é demagogia, não é politicagem. Eu aprendo muito, admiro aí o seu conhecimento profundo nessa área de questão de patrimônio, de cultura. Sou uma pessoa muito saudosista, sou uma pessoa aí muito ligada às tradições, à minha ancestralidade, da onde eu vim, a minha história, como comentei aqui, a minha mãe e o meu pai se conheceram na antiga Cianê. Conversei com o meu assessor direto que gostaria de entrar lá hoje e ver como é. Então, assim, tem a nossa admiração. Saiba que enquanto aqui estivermos à frente desta comissão e à frente da Câmara Municipal como vereador, estará sempre aberto ao diálogo e a sua presença aqui será sempre fundamental
nas reuniões dessa comissão. Vou seguir. Eu gostaria, então, de encerrar a discussão agradecendo mais uma vez a presença nas últimas sessões dessa comissão do presidente do COMPAC e a sua colaboração. Como eu elenquei aqui várias e várias colaborações e contribuições, esperamos sempre contar com a sua presença quanto às questões pertinentes ao Conselho serem pautadas. Eu quero informar aos membros da comissão que o próximo assunto a ser pautado para conhecimento, debate e discussões será a questão do turismo em nossa cidade e a política pública social de turismo em Ribeirão Preto, tratando de assuntos tais como a cidade como suporte de infraestrutura para o turismo regional e os circuitos turísticos como Caminho da Anhanguera, Caminhos da Fé, Portinari, Brodowski e Batatais, Vacarini, Ribeirão Preto e Altinópolis, Marcelo Grasman, o Grasman, São Simão, Padre Donizete, Tambaú, Menina Isildinha, Arqueologia e Paleontologia, Monte Alto, onde eu já conheci pessoalmente, Parque de Vassununga, Zequinha de Abreu, Santa Rita do Passa Quatro, Cachoeira da Grutas e Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Museu da Cana, em Pontal, Mapa do Turismo Brasileiro, classificação de Ribeirão Preto na categoria A, Turismo de Eventos e Negócios, como os grandes eventos locais, AgriShow, Ribeirão Rodeio Music, João Rock, Feira Nacional do Livro, Festival Tanabata, Encontro Nacional de Folia de Reis e eventos científicos na área de saúde, infraestrutura, empreendedores e trabalhadores do segmento de turismo. Turismo receptivo, pontos turísticos locais, Palácio Rio Branco, Campus da USP, Choperia Pinguim, Quarteirão Paulista, igrejas, Catedral, Igreja Santo Antônio, Igreja Santo Antoninho dos Pobres, Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora do Rosário, Vila Tibério, Igreja Santa Rita de Cássia das Palmeiras, Ribeirão Verde, Morro de São Bento, Bosque Municipal, Zoológico, Jardim Japonês, Mirante, Espaço Cultural Antônio Palocci, Santuário das Sete Capelas, shoppings e comércios locais, polo cervejeiro, cervejaria Colorado, parques municipais, Mercadão Central e o Novo Mercadão, museus, teatros, estádios e monumentos, arquivo público histórico municipal, circuito gastronômico, culinária italiana, japonesa, árabe e comida de boteco, feiras de arte e artesanatos, praças e avenidas, plano municipal de turismo, resgate da história do trem, Mogiana, São Paulo e Minas, entre outros, com um viés especial de discutirmos neste contexto as questões de responsabilidade social em turismo, seja pelo combate a todo tipo de exploração no exercício da atividade do município, como a inclusão da população nas ações desta política pública. Neste sentido, pretendemos convidar para participar inicialmente dessa discussão o diretor de turismo da Secretaria Municipal de Turismo, o senhor José Venâncio de Souza Júnior, o presidente do Conselho Municipal de Turismo, o senhor Paulo César Garcia Lopes, presidente do Sincovarp, o presidente do Sindicato Patronal de Turismo e Hospitalidade, o senhor Aguinaldo Rodrigues da Silva, o presidente do Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Ribeirão Preto, o senhor Kleber Merati, o presidente do Sindicato Patronal dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, senhor Rubens Antônio dos Santos, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares e Fast Food de Ribeirão Preto e região, senhor Newton César da Cruz, o presidente da Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto e região, AVIRP, senhor Francisco de Assis Leite, o presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Renato Munhoz, o diretor do Centro Cultural e Social, Antônio Carlos Assunção, Sesc Ribeirão Preto, senhor Mauro Jansen, o gerente do Sebrae Ribeirão Preto, senhor Carlos Alberto, da Abrafesta, Associação Brasileira de Eventos, representadas pela senhora Camila Riberto Ramos, Ribeirão Preto e Região Convention e Visitors Boreal, senhor Márcio Santiago de Oliveira, Instituto de Protagonismo, senhora Romélia Aparecida de Souza, Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento, senhor Eduardo Molina, e aqui eu estendo o meu convite ao senhor Lucas, também sinta-se convidado, senhor Lucas. Eu acho que o turismo faz parte também da cultura e do patrimônio, eu acho que junto a gente pode somar muito com a sua participação. Gostaria de se o vereador Sérgio Zerbinato tem alguma manifestação ou algum informe? Obrigado, vereador. Para finalizar, eu gostaria de saber se mais alguma manifestação
do senhor Lucas, do vereador Sérgio Zerbinato. Lucas. Estou contemplado, presidente. Me dou por satisfeito no presente momento, rogando eventual manifestação nas próximas sessões. Muito obrigado pelo convite. E agradeço aos munícipes e aos presentes. Uma boa tarde. Nada mais havendo a discutir e deliberar no dia de hoje. Agradecemos a participação de todos os vereadores aqui, vereador Sérgio Zerbinato, vereadora do Hidalgo, o pessoal da TV Câmara, das redes sociais, aos servidores, a todos aqueles que nos acompanharam aqui, o meu grande amigo Fernando, e declaro encerrada, sobre a proteção de Deus, a 15ª reunião desta comissão. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.